Havendo número regimental, declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Democracia precisa de gente que tenha convicção e seja tolerante, que aceite o outro também, que não queira liquidar o outro, que queira ver, bom, vamos ver, você tem razão hoje, amanhã você pode mudar de opinião, vamos discutir. O Luiz era um pouco isso, mas ele tinha convicções dele. Meu pai, obviamente, que sonhava com uma carreira de Luiz Eduardo ocupando cargos executivos. Primeiro governador do estado, depois, inclusive, presidente da República. Desde criança ele já demonstrava, digamos, dons para a política. No momento em que ficou definido que ele entraria na política, ele foi ser oficial de gabinete de meu pai, no primeiro governo. Então ele passou a trabalhar no gabinete e onde ele pôde, digamos, criar uma rede de relações muito grande, criar amizades que ele fez na vida que foram muito importantes para ele, e aquilo criou uma condição, digamos, criou um conhecimento, não só político, como de relações pessoais, para ele, que foi importantíssimo para o início da carreira. Em 1978, ele foi eleito deputado estadual. Em 82, ele não pôde se candidatar a deputado federal porque meu pai era governador. Então ele repetiu o mandato dele na Assembleia e aí se torna presidente da Assembleia. Hoje foram 3 as sessões na Assembleia Legislativa, as últimas do ano. A Assembleia realmente teve um bom desempenho esse ano, mas eu espero que no próximo nós possamos fazer um pouco mais e continuar com a política de aproximar a Assembleia das comunidades, de toda a sociedade, para que a Assembleia sirva efetivamente como mediador, como um órgão que possa realmente negociar, um poder que tenha realmente a sua independência e que possa efetivamente contribuir para a solução dos graves problemas econômicos e sociais do nosso Estado e do nosso país. Eu tive a honra e o orgulho de chegar aqui em Brasília, no Congresso Nacional, no meio de uma eleição que ele foi eleito. A eleição de 86, começou em 87, a Constituinte, e logo quando ele chegou, ele assumiu uma liderança forte dentro do PFL e dentro também do Congresso Nacional e na Câmara e na Constituinte. E evidentemente que ele era o articulador e o interlocutor, o Dr. Ulisses Guimarães, com Mário Covas, com Pedro Simão, com todos os líderes naquela época. E a partir daí nós começamos a construir a Constituição, que foi realmente muito difícil, não tinha um modelo, começou com várias emendas, e aí deu muito trabalho. E esse trabalho era suprido por lideranças outras, inclusive a de Luiz Eduardo. Quando você pergunta, ele não tinha como fugir do estigma de ser mais um filho de um político? Não, não tinha. Só que com um detalhe, ele era mais liberal do que o pai. O que nós temos a preocupação é de elaborarmos um texto que não seja xenófobo, um texto que não espante capital estrangeiro do Brasil e um texto também que dê competitividade às nossas empresas, porque nós não podemos gerar um grau de protecionismo tão grande que a sociedade acabe pagando esse preço. Então ele chegou como um representante do governo de então, da situação, né? Era o governo Sarney, mas não era o governo de esquerda. E ele era alguém que transitava bastante entre todos os lados. Aqui tinha um grupo, naquela ocasião, que se reunia depois das sessões, aqui mesmo, eles saíam para jantar, que era um grupo muito diversificado. Então era o Luiz Eduardo, o Nelson Jobim, Miro Teixeira, o José Genuíno, então tinha de vários partidos. E ali eles discutiam os problemas do Brasil.
Cada um tinha uma visão diferente, mas eles conversavam muito. Você não consegue fazer entendimentos políticos se você não tem relações. Você tem que ter um tipo de relação com a pessoa que dê um nível de confiabilidade, de solidariedade, de forma tal que o sujeito fique sabendo e tenha certeza de que o que está sendo proposto, o que está sendo visado por outro personagem, é algo sério e correto. Ou seja, que o sujeito é honesto. E aí você cria um ambiente de solidariedade. E esse ambiente de solidariedade, o Luiz sabia fazer isso com o PT, com o PCdoB. No processo de autorização do impeachment do Collor, ele, já sabendo que a Câmara ia aprovar a autorização para o Senado fazer o impeachment, ele foi para a tribuna defender o Collor. E, sob vaias, em alguns momentos, ele ignorou, como se faz sempre nessas oportunidades. Ele ignorou, deixa lá, vaiar. Senhor presidente, concluo as minhas palavras, afirmando mais uma vez que sou responsável pelos meus atos e votarei contra o impedimento do senhor presidente da República. Então, isso aí, você tem a opinião contrária, mas reconhece o valor daquele que tem força para sustentar as suas posições, mesmo num ambiente de adversidade. Ele era sincero, era franco, né? Leal, acima de tudo, mas uma lealdade que me impressionava, essa lealdade dele, às suas ideias, aos seus conceitos, às suas propostas, mas essa lealdade não colidia nas suas relações pessoais com os parlamentares, com as pessoas. Ele colocava, tratava, respeitava as ideias do adversário. Mesmo em posições contrárias, você discutia temas, procurava sempre construir uma saída. Ou seja, o compromisso que tinha o Luiz Eduardo era com resultados. E os resultados eram os resultados possíveis que eram construídos exatamente nesse diálogo entre as posições contrárias. Então, ele era um operador político, tinha lado, mas no trato e no exercício da presidência, na minha opinião, ele tinha algumas características. Ele tinha a palavra e fazia respeitar acordos, portanto, e tinha uma visão de parlamento que eu prezo muito, que é você garantir a igualdade de todos via cumprimento do regimento. Ele foi um homem que teve os olhos sempre voltados para a melhoria da imagem do parlamento e conseguiu. Então é uma coisa fantástica. Ele recebeu um documento com quase 350 assinaturas pedindo para que ele se candidatasse à reeleição. O regimento não podia, mas com aquele número de assinaturas não havia dúvida que ele poderia ser candidato. Não aceitou de maneira nenhuma. A minha ligação com o Luiz Eduardo, do ponto de vista emocional, era muito grande. Do ponto de vista político, foi surpreendente, porque o Luiz Eduardo era um liberal. Bom, eu sou menos liberal do que ele era, eu sou mais social-democrata. Mas eu também acho que as reformas têm que ser feitas. E o Luiz Eduardo era capaz de levar o parlamento a tomar decisões importantes. E, na verdade, quando eu fui candidato a presidente da República, eu queria que ele fosse o vice-presidente. E as pessoas estavam assustadas, sobretudo do PSDB, naquela época, né? Por causa do Antônio Carlos, o pai dele. Ah, ele vai fazer isso, fazer aquilo. E o Luiz Eduardo foi tão correto comigo, que um dia ele foi à minha casa e disse, olha aqui, presidente, eu sei que o senhor quer, mas eu não posso ser vice-presidente, eu não quero. E eu disse, bom, tá bem. Ele deu os argumentos dele lá. Foi gentileza dele, para evitar um problema político maior. Mas ele sabia que eu queria. Ele era filho do Antônio Carlos Magalhães, uma pessoa de enorme peso político aqui em Brasília, na Bahia e nacionalmente. A invulgar competência do deputado Luiz Eduardo, um autêntico símbolo
dos novos e já notáveis líderes políticos do Brasil. Mas, digamos, ele conseguiu adquirir luz própria. Tanto é que ele sai da presidência e vira líder do governo. O que me chamava a atenção é que, como líder do governo, ele praticamente não falava em plenário. Então, ele não tinha nenhuma necessidade, digamos, de mostrar poder, porque ele tinha. Eu tenho a seguinte opinião: para você saber se alguém é respeitado aqui no parlamento, não é quando ele está no exercício da função máxima, que é a presidência, é quando você sai. É ali que você sabe se você tem prestígio ou não. Eu estou dizendo, então, que ele sai da presidência, vira líder do governo Fernando Henrique e tinha prestígio. Com o tempo, aí eu acho que ele ganhou uma outra dimensão, ele ficou reconhecido como uma força política própria, e a ponto do Antônio Carlos Magalhães dizer, pois é, agora eu sou o pai do Luiz Eduardo. Inverteram-se as coisas. Não se pode a vida toda segurar um plano no câmbio e nos juros. Muito bem. Precisa-se, certamente, de um ajuste fiscal que passa pela reforma do Estado brasileiro. Muito bem. Vamos apoiar. Com uma certa altura, o Antônio Carlos, pai dele, queria que ele fosse candidato ao governo da Bahia. Eu percebi que ele não queria. Conversei com ele e tal, ele me disse, olha, meu pai quer, não sei o quê, mas ele não queria. Não queria porque ele era um homem do parlamento, na verdade, muito mais do que de ficar lá na Bahia. Não era que ele não quisesse governar a Bahia, é que ele era louco pelo Congresso. Ele tinha uma paixão pela convivência, pelos amigos. Sei que hoje tenho a responsabilidade de disputar a eleição, vencê-la, de continuar o desenvolvimento do nosso Estado. Se tivesse sobrevivido, não tenho dúvida que ele ganharia a eleição na Bahia. E aí você estava caminhando para ser um futuro candidato a presidente da República. Ele era cotado para ser candidato a presidente da República. Se ele não fosse um bom presidente, se ele não fosse um bom articulador, se ele não tivesse ganhado o respeito daqueles que tinham afinidade política e ideológica com ele, não teria sido cogitado na intensidade que foi. Ele era uma pessoa uma personalidade aberta, embora com convicções. Isso é tudo que a democracia precisa. Pode dizer com sinceridade, eu sinto saudades dele, porque é uma pessoa querida. Eu tanta recordação tenho do tio carinhoso, participativo, né, dos nossos encontros e reuniões de família. 20 anos se passaram, mas o Luiz Eduardo está vivo no nosso coração, no coração dos baianos. Só a saudade que a gente sente do político, do irmão e do amigo.